Nós vamos ler o Salmo 80. Você que trouxe a tua Bíblia, pode ler conosco. O Salmo 80, Deus tem uma direção para nós. Amém? Quem já está na fé da restituição domingo, irmãos? Vai convidando as pessoas, traga os seus familiares, traga os seus amigos. Vai chamando eles para esta agenda, vai chamando eles para esse propósito, porque Deus tem algo para fazer, irmãos. A Bíblia diz assim, irmão, que todo aquele que pede, recebe. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então, nós não temos uma fé morta. Nossa fé está em ação. Quando nós cremos que Deus ele pode fazer algo, acrescentar algo, é porque a nossa fé está em ação. E Ele pode fazer isso, Ele pode manifestar. E é isso que nós vamos viver nesse grande dia, domingo da restituição. Deus vai restituir grandes coisas, Deus vai restituir na família, Deus vai restituir nas finanças, Deus vai restituir na saúde. Pessoal, Deus vai restituir em nome de Jesus. Amém? Então, a nossa fé está movida nesse propósito, domingo, 8 e 18, restituição. O que Deus não pode restituir para nós? Algo que o dinheiro compra, que nós perdemos. Ou talvez você diz assim, pastor, pela minha idade, já era para mim estar rico, já era para mim ter o meu imóvel, já era para mim ter minhas casas de aluguel, os meus pontos comerciais ainda eu não tenho. Só que a Bíblia diz que Deus restituiu, o Senhor Deus ele diz, restituí-vos os anos que foram consumidos. Ele pode fazer, meus irmãos, em um dia, aquilo que você não esperava que aconteceria em 7 anos. Foi o que nós aprendemos domingo aqui. O capítulo 8 do livro sagrado de 2 Reis. A mulher foi pedir as casas dela e a terra dela. O rei ficou tão admirado com o testemunho dela, que na verdade foi Deus que moveu o coração do rei para devolver as rendas de 7 anos. Irmão, ela nem imaginava que ela ia ter renda de 7 anos. Deus deu para ela numa conversa de 30 segundos. Olha para você ver o que Deus fez. Deus restituiu mais do que ela imaginava. Então Deus ele pode fazer em uma hora, em uma reunião, em uma agenda pessoal, coisas que não aconteceu em muitos anos. Mas pastor, eu já estou velho, irmão, não existe velhice diante de Deus. Existe você entender que a tua vida é uma vida com propósito. Quando você entende que a tua vida é uma vida com propósito, nenhum cenário é desfavorável para Deus. Deus ele pode operar um milagre num cenário mais improvável. Quem precisa que as coisas estejam dando tudo certo somos nós, para poder a gente ficar com uma paz passageira. Não, mas Deus não. Deus ele consegue tirar pessoal de cenários improváveis, milagres. Quem acredita nisso também? Eu quero que você leia comigo o Salmo 80 hoje, a partir do versículo 1. Nós vamos trazer aqui, vamos receber aqui bastante entendimento. Isso vai te ajudar muito. Por que vai te ajudar muito? Que agora nós vamos ver o Asaf que era um músico, um homem de Deus, um homem que tem muitos salmos. Ele vai salmodiar diante de Deus, algo que ele acreditava. Vejam isso, Salmo 80, versículo 1. Cadê o sonoplasta? Salmo 80, versículo de número 1. Sonoplasta está com sono, hein, sonoplasta? Vamos lá. Versículo 1 adiante. Vamos ler. Foi? Eu travou. Isso. Olha o que ele diz aqui. Salmodiando e compondo a sua música, que a Bíblia chama lá no Salmo 101 de cânticos espirituais. A Bíblia diz: apresentai-vos a Ele com cânticos. Então, pessoal, muitas vezes você está diante de uma batalha. Lembra do hino que você canta na igreja? E canta. Por quê? Porque você está se apresentando a Deus com cânticos.
Lembra quando Davi ele foi expulsar demônios da vida de Saul? Ele expulsou os demônios com as músicas. A música é uma ideia de Deus para se manifestar no nosso meio. Amém, gente? Eu vou repetir e anote isso. A música é uma ideia de Deus, nascida da eternidade, para que Deus possa se manifestar no nosso meio. É por isso que no meio da música nós sentimos a presença de Deus. Quem já sentiu a presença de Deus na música? Por quê? Porque a música é uma bênção. Olha o que o homem de Deus está dizendo. Tu que és pastor de Israel, que dá ouvido, desculpa. Tu que guias José como um rebanho. Interessante isso daqui. Ele está dizendo, Deus, o Senhor guiou José, o Senhor que é o pastor do povo de Israel, o Senhor guiou José como um rebanho. Quando José desceu para o Egito sozinho, Deus guiava José, passou por todas aquelas lutas, mas Deus não estava só olhando ali um homem, Deus estava vendo ali um rebanho, o povo dele. Deus estava vendo em José a multiplicação da promessa que ele tinha liberado para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então Deus guiava José, era ele sozinho visivelmente, mas espiritualmente falando, era o que, gente? Um rebanho. Quando Deus dá uma palavra para a gente, o que é visível, a gente precisa desconsiderar. Porque a Bíblia diz que todas as coisas que são visíveis, elas foram criadas por aquilo que é invisível. Todavia, o invisível é maior do que o visível. Vocês não estão vendo, mas está cheio de anjo aqui, irmãos. Por quê? É isso que o homem de Deus, o salmista, ele está dizendo. O Senhor é o pastor de Israel, que guia José como um rebanho. Irmão, Deus jamais ele olha para nós como a gente vê. Deus, tanto é que a Bíblia diz isso lá quando ele foi ungir o Davi como rei, lembra? O Samuel ficou encantado com um menino chamado Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Quando ele falou, que pinta de rei que esse menino tem. Olha só, gente, parece que ele nasceu com a coroa na cabeça, tinha toda a pinta. Aí Deus falou, eu não vejo como o homem vê. Então, pessoal, todo o cenário que você está vendo, que não é compatível com o reino de Deus, desconsidere e comece a crer que você está vendo como Deus vê. O José desceu sozinho, foi lançado dentro de uma cova, mas ali estava descendo um rebanho, ali estava descendo um exército, ali estava descendo, como nós estudamos outro dia aqui, um exército de um homem só. Aí o livro sagrado diz, tu que guias José como a um rebanho, tu que assentas entre os querubins, resplandece. Olha o entendimento desse homem de Deus. Senhor, ele estava dizendo, o Senhor não tem dificuldade em fazer nada. O Senhor assenta entre os querubins. Irmão, você tem noção do que é isso? Os querubins, eles adoram a Deus. Ele está dizendo, o Senhor está sentado entre os querubins. É nesse Deus que nós acreditamos. E ele falou, Deus, resplandece. Pode passar. Olhe na sequência. Resplandece perante Efraim e Benjamim e Manassés. Interessante, pessoal, que Benjamim, ele não era filho de José. Era o irmão mais novo. A mãe de Benjamim morreu no parto. Mas
é como se fosse um filho de José. Tanto é que quando os irmãos descem para o Egito para comprar comida e Benjamim não está, ele segura um irmão lá para que Benjamim possa ir até lá, de tanto que ele amava esse irmão. Então o homem de Deus está salmodiando e dizendo: resplandece perante Efraim, resplandece perante Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem nos salvar. Ele estava dizendo o seguinte: o Senhor assenta entre os querubins. O Senhor guiou José no Egito como se fosse um rebanho. Ele estava dizendo: o Senhor não tem dificuldade não, desperta o teu poder e vem nos salvar. Ele estava dizendo, isso aqui é uma oração, desperta o teu poder. Ele estava dizendo: Deus, José foi sozinho para o Egito, mas saiu de lá com um rebanho. O Senhor que fez aquilo, o Senhor engrandeceu. O Senhor não tem dificuldade em fazer nada. Eu também creio assim, irmãos. O cenário, nunca o cenário é o que você deve viver, irmãos. O justo vive pela fé. E a fé, ela olha para a conta bancária e não está nada lá, ele não murmura. Ele diz: Deus vai mudar isso. E ele olha para todo o cenário e ele fala: eu sei em quem eu tenho crido. Pessoal, tem uma coisa que você precisa dizer todo dia: este é o dia que o Senhor fez. Este. E tem uma coisa que você não pode deixar de falar: o Espírito de Deus está sobre mim. Eu falo isso todos os dias. Sabe por quê? Porque quando eu falo isso, o outro espírito, se ele quiser entrar, ele fala: não posso. Esse já tem o Espírito de Deus. Irmão, é esse Espírito que habita em nós, que vai nos levar, que está nos guiando numa agenda profética. Eu já expliquei para você que não tem como ser igreja e caminhar religiosamente. A religião, os religiosos caminham religiosamente, a igreja caminha profeticamente. Pastor, eu creio nisso. Então você vai viver alinhamentos proféticos e vai desfrutar desta agenda. Mas para isso você precisa permanecer firme. Dá vontade de voltar para o Egito? Vai dar, irmãos. A cebola, o alho do Egito, o pessoal sentia falta. Mas quem tinha sabedoria acreditava que o maná não era a melhor comida, visivelmente e de gosto, mas fazia parte de uma agenda profética para eles ir para um próximo nível. Quantos de vocês, juntamente comigo, está indo para um próximo nível? Amém. Irmão, domingo nós aprendemos aqui. Vou dizer de novo. Aquela mulher, ela entrou lá para contar o testemunho dela. Aliás, o Geazi estava contando o testemunho dela. De repente ela entra, o Geazi fala: olha ela aí. E esse que está com ela é o menino que ressuscitou. Pergunta para ela. E o rei começa a conversar com a mulher. É verdade. E ela começa a contar o testemunho dela. Aí, enquanto ela está contando o testemunho, ela já começa a ter outro, já recebe outra bênção, que é a renda dos 7 anos. No meio, ela contando o testemunho, Deus já estava preparando um outro testemunho para ela contar. Nós vamos viver isso, irmãos. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que nós precisamos perseverar. Nós sabemos que nós precisamos crer. Nós sabemos que nós precisamos estar convictos de quem nos chamou, de quem está do nosso lado. Aquele que tem dado para nós entendimento. Hoje o devocional foi o seguinte: João estava em Pátimos. E Pátimos era a ilha, pessoal, separada, se eu não me engano, da Grécia. Pátimos era uma ilha grega. E ali era uma prisão. Você imagina, o cara preso por pregar o evangelho, foi levado para uma ilha de barco e deixado lá. Mas foi lá que Deus revelou o Apocalipse para ele, irmãos. Foi lá que Deus se manifestou. O que eu entendo com isso? Eu entendo com isso, pessoal, que lá na ilha de Pátimos, talvez você esteja passando por isso. Pastor, eu estou numa ilha, estou aqui.
Abandonado, parece que eu estou sozinho. Esta palavra mostra que ainda que te isolem, ainda que te deixe, ainda que você se sinta só, aí de repente o João foi tomado os sentidos, ele foi arrebatado. Deus tomou os sentidos dele e falou assim: você vai ouvir uma voz, e o que você ouvir, você escreve para as igrejas. Deus mostrou para ele: você está nessa prisão, todos te abandonaram, menos eu. Aleluia. Às vezes é assim que acontece, irmão. Sentimos-nos sozinhos, abandonados e às vezes injustiçados, porque ele não tinha feito nenhum crime. Mas ele estava lá, e Deus também estava lá com ele. Eu declaro, e você precisa crer nisso: Deus está com você, mesmo quando todo mundo te isola, mesmo quando te isolam, mesmo quando deixam você de lado, mesmo quando parece, as pessoas fazem de conta que você não existe. Existe alguém que está com você, que ele falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Diga: eu não estou sozinho. E quando vier esse sentimento de que você está sozinho, pode repreender. Diga: eu não aceito isso. Por quê? Porque você está com o autor da vida. Deus, você está com o autor da vida. Eu gosto disso aqui, irmãos. Pode passar, vem comigo aqui. Ele está pedindo um socorro para Deus. Desperta o teu poder e vem nos salvar. Veja comigo na sequência, eu vou te explicar. Pode passar. Faze-nos voltar, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O que o Asaf estava salmodiando? Deus, eu preciso da tua face. Porque se o Senhor colocar a tua face em nós seremos salvos. Quando ele salmodiou isso, estava numa luta, irmãos. Isso aqui é um pedido de socorro. Você viu o pedido? Desperta o teu poder e resplandece e vem nos salvar. E aqui de novo ele está dizendo: resplandece o teu rosto e seremos salvos. Isso daqui é pedido de socorro. Isso aqui é pedido de socorro para quem ele sabia que podia abençoá-lo. Veja na sequência, vou te explicar, veja só, versículo de baixo. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Você vê que havia um momento de silêncio, e eles estavam sentindo falta. Parecia que Deus não estava ouvindo. Irmão, Deus sempre ouve. Desde o primeiro dia. Só que você precisa entender. A batalha espiritual é uma realidade. Por isso você não pode desistir. Lembra de Daniel? Orou, o anjo chegou para ele e falou: Daniel, 21 dias depois o anjo chegou e falou para ele, lá em capítulo 10 do livro de Daniel. E disse para ele: as tuas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. Aí ele diz assim, o anjo está dizendo: olha, mas o príncipe do reino da Pérsia, o que é isso? Principados e potestade nas regiões celestiais, coisa que você não vê. Por isso que você tem que confessar coisas boas, mesmo não vendo. Você viu a fé dele? Deus que criou José como um rebanho. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus, o José estava indo, parecia que ele estava sozinho, mas estava com um rebanho. Ou seja, é ver além daquilo que os olhos apresentam. Isso é colocar a nossa fé em ação. Amém, gente? Amém. Isso é colocar a nossa fé em ação. E ele estava então dizendo: Deus, até quando o Senhor vai estar contra a oração do teu povo? Pode passar. Tu os sustenta com um pão de lágrimas, e lhes dás de beber lágrimas e abundância. A luta estava grande, irmão. E ele estava dizendo: Deus, parece que o Senhor não ouve a nossa oração. O Senhor tem dado pão de lágrimas.
e nós temos bebido as lágrimas. Eles estavam vivendo um momento de dificuldade. Eles estavam sentindo a falta de Deus. O que levou eles a sentirem a falta de Deus? O que nos leva a sentir a falta de Deus? Tem um monte de coisa. O desânimo. Se você perder o foco, você vai sentir a falta de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59, que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos estar diante de Deus. E olha o que o livro sagrado diz na sequência, vejam só. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Eles estavam se sentindo envergonhados. Mas por que isso tinha acontecido? Nós vamos ver, pode passar. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Pode passar. Trouxestes, olha só, uma vinha do Egito, lançastes fora os gentios e a plantaste. Olha o que ele está dizendo. Senhor, nós estávamos no Egito. Nós éramos lá no Egito uma vinha. Agora ele está fazendo essa comparação. Nós somos uma vinha que o Senhor tirou do Egito. E o Senhor plantou na terra dos gentios que o Senhor colocou fora. Ele estava dizendo, nós somos uma vinha na terra prometida. Eles estavam se comparando com uma vinha. Uma vinha na terra dos gentios. Ele está dizendo, nós somos uma vinha. O que a vinha precisa de ter, irmãos? Cuidado. Se a vinha não tiver cuidado, ela não produz uvas, não produz vinho. E ele estava dizendo, Senhor, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Pode passar. Preparaste-lhes lugar e fizeste com que aquela deitasse raízes e encheu a terra. Ele está dizendo, nós saímos do Egito como uma vinha, nós somos plantados e as nossas raízes encheu a terra. Ele estava dizendo, nós somos uma vinha forte. O Senhor nos plantou numa terra e nós somos uma vinha forte. A raiz, ela encheu a terra, estamos enraizados. Nós estamos vivendo a promessa. Estávamos no Egito, agora não estamos mais lá. Nós éramos uma vinha plantada no lugar errado, mas agora somos uma vinha plantada no lugar certo. Mas por que ele estava lamentando tanto? Por causa disso, vejam só, pode passar. Os montes foram cobertos com a sua sombra. O Asaf está dizendo, o povo de Deus é tão forte, as raízes deles são fortes, as sombras deles são fortes. Irmão, a tua sombra é forte. Sabe por quê? Porque você é uma vinha que saiu do Egito e foi plantada. A sua raiz é forte. A tua raiz é a mesma minha, a mesma de Jesus, raiz de Jessé, da tribo de Judá. Jesus é da raiz de Jessé, nós também, a nossa raiz é forte e a nossa sombra também é forte. A sombra do Onipotente é forte, nós estamos debaixo desta sombra e nós geramos sombra a partir da sombra do Onipotente. A tua sombra é forte, por isso você tem que orar pelos teus filhos, por isso você tem que orar pelos seus funcionários, por isso que você tem que orar pelo seu patrão, pelo seu pai, pela sua mãe. A tua sombra é forte, você é vinha plantada, Deus está com você. Olha o Asaf dando testemunho. Somos uma vinha plantada
A nossa raiz é forte e a nossa sombra está sobre os montes. E os seus ramos se fizeram como cedros de Deus. Está dizendo, olha, nós somos fortes, nós somos um povo que saímos do Egito. Irmão, e olha o que acontece. Pode passar. Por que eles estavam lamentando? O que aconteceu com a vinha? Ela se estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Olha a potência. Olha a potência da vinha que saiu do Egito. Olha na sequência. Vamos ler, pode passar. Por que quebrastes então os velados, de modo que todos passam por ela, que todos os que passam, por que quebraste então os seus velados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? Pessoal, o que a Bíblia está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, Senhor, cadê a cerca? Cadê a cerca? Então o que aconteceu? Era uma vinha forte, mas tinha perdido o que, gente? A cerca. Você está entendendo, irmãos? A cerca é Deus. Se a gente é uma vinha forte, se a gente perder a cerca, as pessoas vão começar a invadir o território. Se a gente perder a cerca, o espírito que está dentro de nós, ele sai. Saiu de Saul. Saul perdeu a cerca, perdeu o temor. Quem está entendendo a palavra? Irmão, a cerca tem que existir. Entenda uma coisa, você é uma vinha plantada, a sua raiz é forte, a tua sombra é forte. Mas se você perder a cerca, os que passam por ti, eles vão... Veja na sequência o versículo de baixo para a gente entender e terminar. O javali da selva e as feras do campo a devoram. Ele está dizendo, Deus, cadê a cerca? Cadê os velados? Agora todos que passam têm acesso. A cerca não existia mais, irmãos. Você está entendendo por que o diabo está entrando? Tem crente que está se tornando endemoniado, porque ele continua sendo filho. Ele continua sendo, pessoal, uma vinha, mas sem cerca. Filho pródigo, ele era uma vinha, sem cerca. Por isso que ele estava longe do pai, desperdiçava tudo, estava com as meretrizes, ou seja, ele continuava sendo filho. A Bíblia não conta a história do ex-filho. Não, a Bíblia conta a história do filho pródigo. Era um filho desperdiçando. E aqui a gente está vendo uma vinha forte, com raiz forte, com sombra forte, mas que tinha perdido a cerca. Então por isso que eles estavam comendo pão de lágrimas e bebendo lágrimas, porque a cerca tinha ido embora. Tinha tudo para dar certo, mas estava dando errado. Então, pessoal, nunca perca a cerca. Nunca perca o temor, nunca perca a sua fidelidade, a sua perseverança. Vinha a luta, você vai continuar perseverando, dizendo, Deus, não sai de perto de mim. Deus, por favor, eu pequei. Deus, eu me arrependo, mas eu não quero ser uma vinha sem cerca. Eu não quero que o javali da selva me devaste. Irmão, javali da selva não está aí na Bíblia não, irmão, em vão não. Está aí na Bíblia porque o javali representa o mal, que está lá comendo as uvas que era para estar protegida, roubando a tua bênção. Diga a minha não. Você está entendendo ou não? Essa palavra aqui é de Deus, irmãos. Essa palavra aqui é para a gente entender a importância
dos nossos cultos, a importância de nós colocarmos a nossa fé em ação, a importância da comunhão, a importância do louvor, dos cânticos espirituais, a importância da unidade, a importância da vigília, a importância do jejum. Pessoal, nós vamos estar num propósito tal dia. Eu estou dentro, pastor. Por quê? Porque nós precisamos da cerca. Nós precisamos olhar para José e não ver um coitado que foi levado para o Egito como escravo. A gente precisa fazer como Asaf, olhar para José e ver José como um rebanho forte. Aleluia. Isso é muito forte, irmãos. Isso é um olhar pela fé. Isso é um olhar pela fé. É olhar e dizer, é isso aí, é isso aí. Cadê a cerca, irmão? Então Asaf, ele estava ali dizendo, pai, cadê os velados? Por que que se quebrou a cerca? E a cerca, pela cerca está quebrada, o javali da selva estava devastando e as feras do campo estavam devorando. O inimigo invadiu, porque não tinha mais cerca. Se você parou de orar, a cerca está quebrando, irmão. Volta a orar. Se você se afastou de Deus, volta para perto, porque a cerca tem que estar fechada. A brecha não pode existir. Quem está entendendo, pessoal? Só mais um versículo. Atende dos céus e visita esta vide. Ele estava dizendo, Deus, volta a ser a nossa cerca. Nós temos tudo para dar certo. Nós saímos do Egito e fomos plantados nessa terra. A nossa raiz é forte e a nossa sombra vai até as nuvens. Nós estamos produzindo. Ele disse isso. Mas ele falou, cadê a cerca? Os velados foram quebrados. O javali está tomando conta. Irmão, o javali não vai tomar mais conta. Você já entendeu o que se representa esse javali aí, né, irmãos? Esse javali aí representa um ladrão de bênção. Tem um versículo que eu não lembro agora em Provérbios, mas nós vamos achar aí. O versículo é o seguinte, assim, ó: beba da tua água só e não os estranhos contigo. Beba da tua água só e não os estranhos contigo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, qual é o pedido dele? Ó Deus dos exércitos, volta-te. Nós te rogamos, atende dos céus, vê e visita esta vide. Ele estava dizendo, Deus, volta a ser a nossa cerca. Aí os nossos frutos não serão mais consumidos pelas feras do campo e nem pelos javalis. Irmão, essa palavra é uma palavra para a gente entender a importância de Deus estar conosco. Eles estavam ali dizendo o seguinte, Deus, se o Senhor não for conosco, não adianta ter aparência, não adianta estar na boa terra, não adianta ter saído do Egito, não adianta o Senhor ter feito tudo isso e plantado a gente aqui. Não adianta a gente ter raiz funda, não adianta as sombras ir para os rios, não adianta as sombras ir pelas montanhas. E a hora que a gente produz o fruto, o javali rouba. Não pode. Achou, Ju? Lê para nós. Beba da tua própria cisterna e da corrente do teu poço. E o que mais? Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. E o que mais? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Ele está dizendo o seguinte, você tem uma fonte de água. E essa fonte não pode se derramar. Ela não pode ir para as praças. Sejam para ti só. E não os estranhos contigo. Qual é o provérbio, por favor? Provérbios capítulo 5, do 15 ao 19. Lê o último versículo. Preste atenção nisso. Você leu. O último que você leu.
Os estranhos, eles estão doidos, irmão, para beber da tua cisterna. Eles querem beber do poço que você tanto sofreu para abrir. O que Deus está dizendo? Cuide do manancial que eu te dei. Não deixe o estranho roubar, desfrutar daquilo que você tanto lutou. O estranho representa o mal. Ele não pode beber da água do teu poço. O que a Bíblia está dizendo aqui? Visita, ó Deus, esta vide. Ele estava pedindo, volta a ser a nossa cerca. Curva a tua cabeça onde você está, você que está em casa também. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos como igreja do Senhor, a nossa vide, meu Deus, não vai ser roubada. O nosso fruto não vai ser devorado pelos javalis. O nosso fruto não será devorado, meu Deus, pelas bestas feras do campo. Meu Deus, porque o Senhor é a nossa cerca, é a nossa proteção. O Senhor não deixará, meu Deus, com que os nossos recursos sejam lançados fora. Pai, nós temos raízes, nós temos sombra. Meu Deus, nós temos, meu Deus, condição de produzir o fruto. A tua palavra diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Meu Deus, nós somos, meu Deus, a vide. Volta a ser, meu Deus, a cerca desse povo. Volta a cercar, volta a proteger. Seja a cerca da minha família, seja a cerca dos meus filhos, ao eles saírem da minha casa, ao eles retornarem para minha casa. Seja a cerca desse irmão, desta irmã, seja a cerca da empresa dele, seja a cerca do trabalho deles. Cerque este povo, meu Pai, para que os frutos não sejam devorados. Comece a declarar, diabo, você não vai roubar os meus frutos, você não vai beber da água do meu poço. Em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. Vai embora, porque Deus está sendo a minha cerca agora. Cerca a minha vida com teu poder, cerca a minha vida com a tua graça. Que esta palavra produza, meu Deus, entendimento, para que estas pessoas possam dizer, Deus, me perdoe as vezes que eu achei que não precisava de cerca. Achei que por ser uma vide, por estar plantado numa boa terra, por ter sombra já era suficiente. E agora nós estamos vendo, meu Deus, que se o Senhor não nos cercar, os frutos, meu Deus, que iremos produzir, o javali pega. Mas o javali, o espírito maligno, não vai roubar a nossa bênção, não vai roubar os meus frutos, não vai roubar o esforço que eu tenho feito. Meu Deus, esse trabalho que esse irmão, esta irmã tem feito, esse esforço que ela tem feito, que ele tem feito, o diabo não vai roubar a bênção dela, em nome de Jesus Cristo. Seja cerca, meu Deus, desse casal, seja cerca desse marido, dessa esposa, seja cerca desta empresa, seja cerca desse projeto de vida, seja cerca, meu Deus, desse filho. Aleluia. Proteja, meu Deus, tudo que eu tenho. Proteja as empresas dos meus irmãos, proteja o trabalho deles, proteja a saúde deles. Fala, Deus, seja cerca da minha saúde física, da minha saúde emocional. Fala, Deus, seja a minha cerca quando eu entrar em qualquer território. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia, que aquele território seja dominado pelo teu Espírito quando eu chegar naquele lugar. Abra os céus, meu Deus, transforme todos esses projetos em resultado, transforme, meu Deus, esses sonhos em realidade. Meu Deus, tire esta pessoa desse pensamento de fracasso, desse pensamento de derrota. Obrigado por esta palavra. Agradeça a Deus por esta palavra liberada. Agradeça por esta palavra liberada sobre a tua vida. E diga a Deus, obrigado por ser a minha cerca. Oh, aleluia, Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Vamos cantar uma canção. Um menino nasceu e um
um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Oh, leva-nos em tuas mãos. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai indo. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a nossa cerca, irmãos. A cerca da vide. Ao Asaf dizendo: vem visitar esta vide. Vamos profetizar. Diga a Deus: obrigado por ter visitado esta vide. Faz assim, ó. Esta vide hoje. Amém. Ele te trouxe entendimento. Pessoal que está em casa, compartilhe. Domingo nós estamos aqui vivendo esse propósito de restituição. Se você acredita nisso que a Bíblia diz, restituí-vos-ei, você vai vir. Faz um esforço. E a Bíblia diz que Deus ele redime o tempo. Redimir é comprar de volta. Você pode ter perdido o tempo, mas Deus tem o poder de redimir, que é comprar de volta. Então, se você acredita numa restituição, esteja conosco nesse projeto, em nome de Jesus. Se você ainda não enviou sua oferta, seu dízimo, você tem o número do Pix, para você poder fazer sua semeadura e enviar, em nome de Jesus, o teu dízimo, a tua oferta, o teu voto, a tua semeadura, as tuas primícias. Deus abençoe em nome de Jesus.